Três homens que perderam o voo do avião que caiu em Viedo e um deles declarou que foi livramento de Deus. Observando a fala deste homem, percebe-se que ele externa a Deus sentimento de gratidão por ter perdido o voo. Embora houve uma determinada resistência da sua parte para embarcar, agradece depois que tudo o que aconteceu que Deus o livrou da morte. O voo que eu perdi, ele caiu o avião. Você tá vendo a notícia, não? Deus é muito bom. Felipe, vocês estavam em algumas pessoas aqui que perderam a conexão para esse voo. Conta pra gente o que aconteceu. Tinha umas 10 pessoas que perderam a conexão dentro do voo para embarcar para Guarulhos. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Nós entramos naquele avião. Mas seria ele e as demais pessoas especiais a ponto de Deus poupá-los e condenar um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, incluindo uma criança de 4 anos e um cachorrinho? Bem, para nós cristãos, erramos ou tropeçamos na maioria das vezes por não compreender as Escrituras e nem muito menos o poder de Deus. Para trazer discernimento de situações e fatalidades, devemos examinar a Bíblia. E se tratando dessa tragédia, não faz o menor sentido Deus poupar 3 e condenar 62 pessoas. Mas, afinal de contas, será que realmente foi livramento para aqueles que não embarcaram? Deus impediu que algo comprometesse nessa viagem para poupá-los da tragédia? Bem, primeiramente precisamos entender o que é a vontade de Deus e o que é a permissão de Deus, pois sem essa compreensão, aparentemente parece que Deus é um super-herói que deve estar antenado a tudo o que acontece e pronto para executar seu heroísmo. Se tratando de vida, a perfeita e boa vontade de Deus é que o homem viva e goze das maravilhas e das bênçãos aqui, mas que sua alma tenha um encontro com Ele em breve. Nas Escrituras, por sua vontade, Deus determinou o tempo de nascimento do ser humano, que no entanto são 9 meses sendo gerado no ventre. E Deus também determinou o tempo de morrer. Segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 3, Deus diz que o ser humano são apenas carne mortal e que os seus dias serão limitados a 120 anos. O número 120 é considerado idealmente paradigmático, matematicamente versátil e com grande conteúdo simbólico. O tempo de vida do homem bíblico é idealmente um conjunto de 3 ciclos completos de 40 anos cada, totalizando 120 anos, como foi no caso do profeta Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian, onde casou com Zípora, teve 2 filhos, e também 40 anos peregrinando no deserto, e veio a óbito com 120 anos, cumprindo o tempo determinado por Deus. No entanto, a Bíblia também diz que a morte muitas vezes acontece por causa do imprevisto. Por exemplo, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, ensina que devemos tomar decisões sábias sobre como vivemos nossas vidas e como cuidarmos de nós mesmos, porque não sabemos o que sucederá amanhã. A vontade de Deus é que o homem viva até o tempo determinado e depois volte ao pó da terra de onde veio. A vontade de Deus pode ser definida com quebra de protocolos das forças que regem o natural. Um exemplo, a vontade de Deus era que Jonas fosse a Nínive, e mesmo Jonas desobedecendo, a vontade de Deus foi executada com sucesso. Deus enviou um grande peixe para engoli-lo e levá-lo até o destino designado. Bem, aqui nós vemos que a vontade de Deus foi feita e o grande peixe o vomitou nas terras de Nínive, como Deus havia designado. Quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, Jesus dormia no barco, e em meio ao desespero acordaram Jesus, pois perceberam que iriam perecer. Mais uma vez, a vontade de Deus entra em ação e quebra o protocolo das leis naturais, fazendo com que o vento e o mar se acalmassem. Sendo assim, a vontade de Deus é interromper, criar ou agir sem que nada impeça-o. Ainda antes que houvesse dia, ele era, e não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos, pois, operando Deus, quem impedirá? Bem, a vontade de Deus é um conceito complexo que pode ser interpretado de várias formas, principalmente decretiva. Pode referir-se à vontade soberana ou decretiva de Deus,
que é chamada também de vontade oculta. A vontade soberana, porque mostra que Deus é o governante soberano do universo que ordena tudo o que acontece. E é chamada de decretiva, porque envolve todos os decretos de Deus. Agora, o que é a permissão de Deus? Já que conhecemos um pouco sobre a vontade. Muitas vezes achamos que tudo é a vontade de Deus. É fato que as coisas só acontecem quando Deus quer, pois Ele é o dono de todas as coisas e é quem controla tudo ao nosso redor. Mas nos enganamos quando achamos que Ele está de acordo com algumas coisas. Algumas vezes Deus apenas permite. Ele simplesmente deixa e isso não expressa seu real desejo, sua vontade. A permissão de Deus é quando Ele permite que determinadas coisas aconteçam. Por exemplo, Deus não causou o sofrimento de Jó, mas permitiu que ele passasse por tudo o que passou. Permitir é o mesmo de não intervir no curso naturais das coisas. E como diz, para tudo há uma explicação. Bem, se eu levantar um copo e soltá-lo, obviamente irá estilhaçá-lo imediatamente em contato do solo. Porém, não foi evitado a minha ação que gerou uma reação por permissão de Deus. Outro exemplo, quando Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, não foi vontade ativa de Deus que ele morresse, mas Deus permitiu o curso a ser seguido. Agora, muitas coisas acontecem pela imprudência do ser humano. A imprudência é uma ação feita sem a devida cautela e sensatez que a situação exige. É diferente da negligência, que é não fazer o que deveria ser feito, e da imperícia, que é fazer mal o que deveria ser feito corretamente. Já a prudência é o hábito de se precaver, se preparar de maneira antecipada. Precavido, o sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. A palavra prudente deriva-se do latim prudentes, com o sentido de capacidade de prever uma determinada situação. Ou seja, pensar antes de fazer qualquer coisa. Enfim, agora, dizer que alguém morreu porque chegou a hora não faz o menor sentido, pois, como foi dito e designado por Deus, o homem vivia até 120 anos. Qualquer coisa que aconteça de situações, entenda, nem tudo é a vontade de Deus ativa, e sim a permissão de Deus, que nada mais é, como nós falamos aqui, não interromper o curso naturais das coisas. Bem, voltando aqui para a tragédia do avião TR da Voipés, no caso do homem que não embarcou no voo, não foi livramento, e sim permissão natural do curso a ser seguido. A causa da situação, ele mesmo disse depois. Pode ter certeza que se Deus fosse dar um livramento, ele ia dar para a menininha e para o cachorrinho que estava embarcado na aeronave. Fiquei esperando quando deu 10h41, mais ou menos. O rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é 1 hora antes pro embarque. Nesse momento eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim. E ele salvou minha vida, cara. Eu vi que você acabou abraçando ele. Porque ele fez o trabalho dele. Se ele não tivesse feito o trabalho dele, talvez hoje eu não estaria nessa entrevista aqui. Desculpa. Não, imagina, a gente entende a sua emoção. Como que é seu nome? Meu nome é Adriano Assis. Você é de onde, Adriano? Sou do Rio de Janeiro.